Em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cobrou nesta terça-feira o compromisso das nações desenvolvidas de repassarem aos países em desenvolvimento 100 bilhões de dólares para a proteção ambiental. Marina também comentou os atos de 8 de janeiro e disse que as instituições brasileiras estão fortalecidas. Tivemos capacidade de resposta em poucas horas. Isso demonstra que as instituições estão fortalecidas e de que mesmo com uma sociedade dividida, com 60 milhões que votou no presidente Lula e 48 milhões que votou no Bolsonaro, uma parte, mesmo daqueles que votaram no Bolsonaro, não concordam com os eventos extremos que foram praticados naquele dia. Então, a minha perspectiva é de que temos um fenômeno internacional, mas vamos evitar todos os esforços internos para estabilizar a nossa democracia. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a reforma tributária. A reforma tributária que nós queremos votar no primeiro semestre. E essa reforma tributária que vai ser votada é sobre imposto sobre o consumo. Mas no segundo semestre, nós queremos votar uma reforma tributária sobre a renda, para desonerar as camadas mais pobres do imposto e para onerar quem hoje não paga imposto. Tem muita gente no Brasil hoje que não paga imposto, né? Então nós vamos reequilibrar o sistema tributário brasileiro para melhorar a distribuição de renda no Brasil. Também em Davos, o governador Tarcísio de Freitas teve reuniões bilaterais sobre projetos ferroviários e sustentáveis para São Paulo. Zé. Olha, eu vou me prender uma frase aqui da Marina Silva lá. Não é só falar, é preciso fazer. Eu vou repetir, não é só falar, é preciso fazer. Esse discurso de que o Brasil vinha desobedecendo regras básicas de conservação ambiental foi danoso demais para a própria agricultura. Nós tínhamos uma ministra da Agricultura competente e defensora nos últimos níveis da agricultura e do produto brasileiro em todos os sentidos, porque ela também sempre disse, eu concordo, de que hoje, né, esta seriedade na área de preservação ambiental é um acessório do produto. O produto brasileiro começou a ser colocado de lado em algumas prateleiras na Europa por conta desse discurso contra o Brasil levantado pela França. E os agricultores de lá entraram nessa guerra e eles estavam defendendo os interesses deles. Nós temos uma agricultura muito mais competente e competitiva do que a França. Isso é real. Aí eles partiram para essa guerra suja e essas pessoas que fazem esse discurso agora, na verdade, contribuíram para sujar a imagem do Brasil no exterior, o nosso agronegócio no exterior. Aí a gente vê os dados, vê, primeiro, governadores que hoje estão no poder, estão no governo Lula, eles foram campeões de desmatamento. Se números são feitos através da soma de resultados de estados, esses governadores são devedores. Só que quando se soma todos os dados, a gente vê que no governo do ex-presidente Bolsonaro não houve um desmatamento maior do que a média. O desmatamento não há uma regulamentação pública federal sobre ele. São irregulares em alguns casos. Existe o desmatamento e a queimada legal, sim, né? Desde que obedecida regras, existem regras para isso. Mas o que eu vejo é discurso, blá, 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 e acaba atingindo a imagem. Então, Marina, né? Não basta falar, não basta fazer discurso, é preciso fazer. Sobre a reforma tributária, ela é um grande desafio e o ministro foi aí e piscou primeiro, porque ele falou em fatiar. Essa estratégia de fatiar a reforma é de quem já perdeu no voto no Congresso Nacional. Eu digo que a reforma tributária está madura. É a primeira vez que um grupo importante de empresários, de governadores, querem fazer a reforma tributária no Brasil. Está faltando só um líder chegar e colocar a reforma para andar no Congresso Nacional. Ela é necessária para atualização. O mundo mudou, as formas de pagamento mudaram, a forma de compra mudou. Hoje uma lojinha do interior de Minas Gerais está disputando com uma grande loja de São Paulo no negócio online, na venda online. É preciso readaptar,
né? O Brasil precisa acordar para isso. Agora, dizer que vai fatiar a reforma tributária é piscar primeiro e dar por entregue. Diga, Mota. Olha, Zé Maria, hoje está falando tudo que eu queria falar. Eu queria começar o meu comentário falando do blá, 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 porque eu prestei atenção em tudo que o ministro da Fazenda falou e em tudo que a Marina Silva falou, né? Eu vi a versão completa do filme. Mas é muita coisa para comentar. Eu achei curioso, por exemplo, essa frase dele: muita gente hoje não paga imposto. Eu queria saber quem são as pessoas do Brasil que não pagam imposto. Porque se você for comprar uma água mineral, um pão, um pneu, uma televisão, uma casa, tudo tem imposto embutido. Se eu não me engano, o imposto embutido no aparelho de televisão está girando por volta de 50%, ou seja, a metade do preço que você paga para o aparelho de televisão é imposto. A água mineral que você compra, o rapaz que ganha a vida vendendo água mineral no meio do trânsito, no engarrafamento, ele pode achar que ele não paga imposto, né? Mas ele não sabe, quando ele foi no distribuidor comprar aquela água mineral para revender, um monte do preço que ele pagou, uma boa parte é imposto. Então eu não entendi muito bem aquilo ali, né? Prestei atenção na fala da Marina, falando sobre os eventos no Brasil, citando com orgulho a capacidade de resposta. Tem um trecho que não apareceu nesse vídeo, em que ela compara o que aconteceu no Brasil com o que aconteceu no Capitólio e diz que, na verdade, isso é um fenômeno mundial de ameaça à democracia, né? É uma construção aí de uma história onde eles se colocam como os heróis que estão impedindo que a democracia seja destruída, e que isso está acontecendo no mundo inteiro, tá? Eu achei interessante também uma pergunta que foi feita para o ministro da Fazenda sobre os planos, sobre o plano do governo, e ele diz que não é um plano ambicioso, porque, na verdade, eles estão tratando um problema que foi herdado do governo anterior. O governo anterior, né, o governo do presidente Bolsonaro, teria tomado algumas medidas diante, segundo ele, da iminente derrota, que causaram problemas. E aí o ministro da Fazenda faz um comentário que eu achei precioso. Ele disse o seguinte: o governo anterior, né, o governo do presidente Bolsonaro, tomou medidas de dispêndio socialmente justas, mas eleitoreiras. Eu achei uma observação muito interessante. Ele falou também que ele tem a intenção, nós pretendemos voltar ao nível de despesas e receitas pré-pandemia, e que a medida-chave é aprovar a reforma tributária que está no Congresso, que é preciso medidas corretas, com contas equilibradas, e ele diz: precisamos voltar a crescer acima da média mundial com justiça social e proteção ambiental. E ele concluiu dizendo o seguinte: o mercado já entendeu o que significa o novo governo. Ele disse algumas coisas que eu não consegui anotar, mas ele terminou dizendo que o novo governo significa estabilidade e previsibilidade. Eu achei um comentário muito interessante. A Marina, quando chegou a vez dela falar, ela falou muito sobre meio ambiente. O que ela falou, se vocês forem em qualquer site de qualquer ONG de proteção ao meio ambiente, vocês vão encontrar lá. São as mesmas frases, as mesmas expressões, né? Ela falou, por exemplo, falou muito sobre desmatamento, e desmatamento, o Zé Maria agora deu uma explicação maravilhosa, não preciso mais elaborar sobre isso. Ela falou também da importância do Brasil fazer uma transição para a economia de baixo carbono, falou sobre fundos de proteção ambiental. Ela fez uma série de colocações e eu mentalmente ia fazendo objeções, críticas, né, e comentários sobre tudo que ela ia dizendo. E aí aconteceu uma coisa impressionante. Depois que ela falou, talvez 10 minutos, 12 minutos, ela disse uma frase que me surpreendeu. Ela disse o seguinte: mas olha, nada adianta o Brasil fazer a parte dele se o resto do mundo não fizer a sua parte. Nós podemos zerar o desmatamento no Brasil, que não vai adiantar nada se o resto do mundo continuar poluindo. Eu achei que foi uma frase muito bem colocada.